Então, seguindo agora com os pedidos de ações orais na modalidade virtual, eu chamo o primeiro processo, que é o 6.12, apelação de número 30.31890-84.2025, processo da relatoria do eminente esbarrador Paulo Air. Tem como apelante José Milton da Silva e apelado Banco Pan S.A. Nós temos aqui o Dr. Rafael Campos, Dr. Dimas de Vasconcelos, Dr. William de Andrade e o Dr. a doutora Daniele do Nascimento. Todos pediram para sustentar pela parte apelada. Alguns desses advogados se encontram presente de forma online. Sim, excelência. Boa tarde. É o William Salvador, William Andrade. Bom dia, doutor William. Bom dia. Doutor William, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do constituinte de Vossa Senhoria, Banco Pan S.A. O recurso não está sendo conhecido. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, excelência. Dispensado. Já passa a palavra ao eminente relator para anunciar o resultado do julgamento. Senhor presidente, a questão em discussão é analisar sobre a existência dos pressupostos de admissibilidade recursal, processo civil, apelação à ausência de razões recursais, ofensa à dialeticidade e ao contraditório, súmula 182 do STJ, recurso não conhecido. É como voto do presidente eminente Fátima. Com voto da eminente esbarradora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Doutor William, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigado, excelências. Bom dia. Um ótimo fim de sessão a todos. Peço licença para eu retirar. Obrigado. Chamo agora o 6.13 da pauta, agravo de instrumento número 30.143.19/06.2025, processo da relatoria da eminente esbarradora Fátima, que tem como agravante Companhia Energética do Ceará, Enel, e agravado Cooperativa Brasileira de Geração Distribuída. O advogado Dr. Bruno Ferrari pede para sustentar pela parte agravada. Dr. Bruno Ferrari se encontra presente? Bom dia, excelência. Sim, estou presente. Doutor Bruno, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do constituinte de Vossa Senhoria. No caso, a Cooperativa Brasileira de Geração Distribuída. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para que a eminente relatora possa anunciar o resultado do julgamento? Sim, dispenso a palavra. Obrigado. Palavra à eminente relatora. Passo então a leitura do projeto de emenda Caixa Alta. Direito processual civil e administrativo, agravo de instrumento e agravo interno, concessionária de energia elétrica, obrigação de fazer com tutela de urgência, conclusão de obras de adequação de rede elétrica para usinas fotovoltaicas, embargos acolhidos na origem sem prévio contraditório, nulidade não alegada na primeira oportunidade, preclusão, decisão extra-petita, inocorrência, requisito do artigo 300 do CPC presentes, multa combinatória astrientes, razoabilidade e proporcionalidade, agravo interno prejudicado, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão preservada. É como voto, senhor presidente, eminente pare. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, doutor Hortêncio. De acordo, excelência. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Fica o agravo interno prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento. Julgamento encerrado. Doutor William, obrigado e tenha uma ótima tarde. Obrigado, bom trabalho a todos. Seguindo, agora eu chamo 6.14 da pauta, que é o agravo de instrumento de número 0221-704-06.2024, processo da relatoria do Dr. Hortêncio, que tem como apelante a Pivida Assistência Médica S.A. e apelado Nicrocilda Pereira Sucupira. O advogado Dr. Ivan Rodrigues Júnior pede para sustentar pela parte apelante. Dr. Ivan Rodrigues se encontra presente? Sim, senhor presidente, bom dia. Bom dia, doutor Ivan. Tudo bem? Eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso, senhor presidente. E para sermos mais objetivos e práticos aqui no andamento da pauta, eu tenho dois processos, e que pede ser de partes distintas, mas a matéria é o mesmo dos dois processos que trata aí de carência contratual. É possível
fazer o julgamento conjunto, eu faria só uma sustentação oral, até porque a tese é basicamente... Os relatores são distintos. Eu sou relator de um e a desembargadora e o do doutor Hortência é relator de outro. Eu não tenho como dois relatores julgar o processo de forma conjunta. Certo, excelência. Então, eu irei fazer a sustentação oral agora do Mas agravo de se você quiser instrumento. fazer só uma sustentação oral, no seu tempo, pode fazer e nós estamos preparados. Perfeito. Então, eu agradeço ao presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, faço aí na pessoa do presidente, estendendo meus cumprimentos aos demais integrantes dessa cola da turma, servidores, colegas advogados e quem acompanha a sessão de hoje. Que seria o agravo, deixa eu só pegar minhas anotações aqui, pronto. Trata-se aqui do agravo de instrumento que tem por objetivo aí reformar a decisão que determinou a operadora a custear uma internação hospitalar, né, beneficiário ainda em período de carência contratual. Né? O beneficiário é acometido de uma bronquiolite, com poucos dias de ingresso de adesão do plano, teve no nosocomio credenciado inicialmente, recebeu o diagnóstico, e, inclusive, houve uma celeuma, porque logo que ele recebeu alta, mas nós comprovamos, inclusive, por um relatório médico, que os familiares, enfim, retiraram o beneficiário antes da alta pelo profissional e pelo profissional assistente, e houve o manejamento da ação judicial para que a operadora garantisse a internação para o tratamento aí da moléstia que cometeu o beneficiário. A nossa indenização recursal aqui, excelência, inclusive também será o fundamento da sustentação oral posterior, é que a carência contratual ela tem previsão legal, né, na Lei 9.656, no artigo 12, e em situações de urgência e emergência, né, que é a fundamentação que o magistrado de origem utilizou, com base aí no artigo 35C da Lei 9.656, para afastar a carência contratual após 24 horas de adesão, mas o próprio parágrafo único do dispositivo legal, ele outorga à agência reguladora, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como a regulamentação de como se dará esses atendimentos aí nessas situações em que o beneficiário ainda está em período de carência contratual. E aí aqui eu chamo a atenção que a Consul número 13, que é uma normativa da agência reguladora que regulamentou esses atendimentos, ele se dará aí de forma ambulatorial nas 12 primeiras horas, né? E para estabilização do quadro do paciente. E no caso concreto foi o que aconteceu, o beneficiário ele recebeu o atendimento, enfim, teve o diagnóstico, e passado esse período, ele deveria ou assumir os custos da internação às suas expensas ou ser regulado a um leito SUS, né? Então, de forma muito, muito objetiva, até porque é uma matéria recorrente aqui dos tribunais, inclusive foi um tema afetado aí recentemente pelo Tribunal de Justiça, que vai decidir aí de forma, né, a fim de orientar os demais tribunais sobre a futura jurisprudência. Aqui nós entendemos que não há negativa, porque não há abusividade da negativa, porque de fato a operadora ela deu cumprimento aí o que dispõe, né, a previsão contratual alicerçada aí no dispositivo legal, né, da Lei 9.656, e a normativa da própria agência reguladora, que a Lei 9.656 otorgou aí a forma de como se dará esses atendimentos. Então, de forma breve e objetiva, as razões aqui que a gente pede o provimento do agravo de instrumento. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. A controvérsia recursal consiste em aferir se houve ilicitude em razão da negativa de atendimento do plano de saúde para a realização de cateterismo e internação em UTI em razão de um infarto agudo do miocárdio, bem como se de tal conduta decorreu dano de natureza moral e se é adequado o valor fixado. De logo, destaca-se que a questão em comento deverá ser pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes, de fato, adequa-se perfeitamente ao liame estabelecido entre fornecedor e consumidor, conforme se verifica do enunciado de número 608 da súmula do STJ, em verbis.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Infere-se do entendimento simulado da Corte Cidadã que a Lei número 9656/1998, legislação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, deverá ter seus dispositivos interpretados em consonância com a legislação consumerista. Nos termos do artigo 51, inciso 4 e inciso 15 do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade, ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e acabem por colocar a vida do consumidor em risco. Ressalta-se que a interpretação da cláusula que impõe a observância do período de carência deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, como a do caso em comento. Consoante termo de indeferimento de ID 20862735 e prontuário médico de ID 20862736, consta que a paciente teve negada a realização de cateterismo, sendo inclusive transferida em UTI móvel, consoante documento de ID 20863975, o que reforça a urgência e a gravidade do caso em análise, razão pela qual incide o disposto do artigo 35, letra C, da referida lei, que impõe a prestação do tratamento requerido. Inverse. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos, primeiro, de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Ceará já se manifestou. Trago aqui, senhores pagadores, a jurisprudência deste egrégio tribunal, inclusive também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ora, a paciente necessitava da internação hospitalar para o mais rápido possível ante os riscos de evolução de seu quadro clínico, incidindo assim o disposto no artigo 12, inciso 5º, a linha C da referida lei. Destaca-se que, nos termos de entendimento simulado, Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura e atendimento de urgência e ou emergência, a pretexto de que está em curso o período de carência que não seja de 24 horas estabelecido na mencionada lei. Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Tudo bem. Assim, resta evidente que a exigência de cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a realização de serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, como no presente caso, é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, 24 horas contado da data em que o pacto foi firmado, conforme dispõe o enunciado da súmula 597 do STJ. Desse modo, observa-se da documentação anexa aos autos que restou caracterizada a urgência e emergência, sendo indevida a negativa de atendimento, configurando a ilicitude da conduta. No que diz respeito ao dano moral, a sentença vergastada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, em regra, a recusa indevida pelos operadores do plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combatido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, misto às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. Aí trago aqui no voto a jurisprudência mencionada, cujo relator, o ministro Moura Ribeiro, na terceira turma do STJ. Dessa forma,
agiu com acerto o julgador monocrático, motivo pelo qual também não há reforma a se fazer neste ponto da sentença atacada. Cabe a esta relatoria ainda avaliar, por seu pesamento e equidade, o valor condenatório a ser deferido. A dificuldade em determinar o quanto a ser estipulado, em face do dano moral causado, já foi, inclusive, discutido anteriormente pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, considerando-se árduo mistério do julgador fixar valor e pecúnia para sanar, ou pelo menos tentar minorar, o malefício causado pelo vetor do dano. E trago também a jurisprudência aqui da decisão do excelentíssimo ministro Cinco Benetti. Conforme citado, com sabedoria e clareza pelo voto do excelentíssimo ministro Sidney Benetti, acima destacado, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. Entendo que o montante indenizatório de R$ 7.000, ante a gravidade do caso, está regrado dentro de parâmetros de moderação e comedimento. O regramento em questão se coadunou perfeitamente com as regras da proporcionalidade e da razoabilidade, por ser adequado ao gravame suportável. Diante do exposto, conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterados todos os termos da sentença combatida. Como voto, presidente? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Ivan, obrigado pela presença, foi uma excelente tarde. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo também é de Vossa Senhoria, né, que é de minha relatoria. Eu vou anunciar aqui. É o 6.15 da pauta, agravo de instrumento número 30.001-77.2025. Tem como agravante a pedida assistência médica SA e a agravada Ana Isadora Souza. Nesse caso aqui, o doutor Ivan também dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Aí eu vou pelo resultado, até porque eu confundi os processos que foram apregoados, na realidade seria a sustentação oral anterior. Percebi, Carol. Relativo a esse processo. Direito Civil e Processual Civil, agravo de instrumento, plano de saúde, tutela de urgência deferida para transferência de menor em estado grave para UTI pediátrica, privada, cláusula de carência contratual, inaplicabilidade em casos de urgência e emergência, direito à saúde e dignidade da pessoa humana, recurso desprovido, parte dispositiva, por todo exposto, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. Como voto o eminente desembargador Paulo Ayrton. Com voto, a eminente desembargadora, o eminente juiz convocado, doutor Hortêncio. Acompanha o voto de Vossa Excelência, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Ivan, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde e bom restante de sessão a todos. Seguindo, eu chamo a julgamento o último processo com pedido de sustentação oral, que é o 6.16, apelação de número 0050-251-48.2020, processo da relatoria do eminente juiz convocado, doutor Hortêncio. Tem como apelante Josielda Pereira Oliveira e apelado Cristóvão de Aguiar Oliveira. O advogado doutor Manuel Galba de Aguiar Júnior pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Manuel Galba se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor Manuel Galba se encontra presente para sustentar pela parte apelada. Então, não estando presente o doutor Manuel Galba, eu vou anunciar o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento. Julgamento encerrado. Finalizados os processos com pedido de sustentações orais, todos os processos retirados de mesa e retirados de pauta constarão da ata de julgamento que será aprovada na próxima sessão. E todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos de acordo com o voto dos eminentes relatores. Okay.
Eu indago algum dos nobres colegas se tem, e ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se gostaria de se manifestar sobre algo. Presidente, só bem rapidinho, só falar sobre a minha ausência na próxima semana. Vou participar do Congresso do Enajus, Congresso Nacional em João Pessoa, e estarei exatamente na quarta-feira apresentando um trabalho que foi escolhido pelo Enajus sobre a questão da painel de controle e produtividade nos gabinetes de segundo grau, né? E aí, por essa razão, na próxima semana eu estarei nesse congresso. É uma pena, Mas- desembargador Paulo, mas é um justo motivo. E Vossa Excelência tem muito sucesso na apresentação desse excelente trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo aqui no tribunal, que eu acho que vai muito atender a todo ao tribunal e à sociedade e jurisdicionados também, porque vai dar a possibilidade dos magistrados acompanharem em tempo real todo o seu acervo, tempo de demora. Vossa Excelência teve o desembargador Hortêncio, que não participou, mas o desembargador Paulo já apresentou esse painel dele para nós aqui da segunda Câmara, e é um projeto fantástico. Inclusive, já inscrito também para o prêmio Inovarem. Especificamente para o segundo grau, mas ele pode ser adaptado Pode ser feita uma para o melhoria primeiro grau, nele e uma e adaptação. também recepciona todo e qualquer sistema SAGE, PJE, que roda no país inteiro. Né? E a partir da apresentação, já vou fazer a doação ao tribunal, que eu desenvolvi no gabinete em custo meu, e o próprio presidente disse que depois ia ressarcitar, eu disse, não quero que seja uma apresentação e um trabalho, uma contribuição que eu estou dando para o Tribunal de Justiça. Eu não vou querer nada em troca, eu vou fazer a doação. E na proposta do Enajus, ele, inclusive, fala que o painel está pronto para ser replicado em outros tribunais do país, e na mesma autorização já autoriza o presidente a fazer isso, se assim ele desejar. Mas nós vamos precisar entrar, talvez, em contato com o CNJ por causa do PJE, que alguns dados, presidente, que saem do PJE, ele não vem com tanta eficiência. E aí, nesse ponto, nós já conversamos bastante e vou precisar da sua ajuda aí, se precisaria o CNJ. Inclusive, a conselheira da Ana esteve aqui no Conajus, na semana atrasada, e eu já toquei no assunto para a gente levar essa matéria para o CNJ. Não tenho a menor dúvida que o CNJ vai abraçar a ideia, porque é excelente. Pois não? Desembargador Everardo Lucena, presidente desta... Doutor Hortêncio, deixa eu só seguir aqui a antiguidade. Desculpe. Até porque Vossa Excelência, por estar na sua última sessão, se manifesta por último, depois de todos já terem falado. Pois não. Que eu acho que alguns também vão querer falar sobre Vossa Excelência. Mas então deixa eu terminar minha fala. Pronto, retorna a palavra. A antiguidade é pouco, porque o decano está viajando. Não, Mas, sem problema, não tem pressa aqui não. Parabenizar o doutor Hortêncio, iniciando agora no Tribunal de Justiça. Espero que a sua vinda definitiva para cá seja o mais rápido possível. Parabéns, presidente. Você passou aqui conosco, foi um prazer imenso. A doutora Fátima. Com relação à inconsistência dos dados do CNJ, é impressionante. Eu recebi um ofício da presidência solicitando informações a pedido do CNJ de providências, um processo agravo de instrumento julgado em 2022. E vários assim também. Como é que 2022, hoje nós estamos em 2025, pedindo a presidência para prestar informações? Então, é lamentável, né, que isso venha acontecendo e demanda tempo, porque se teve que fazer um relatório bem completo para justificar e mostrando todo o andamento do processo, quer dizer, é improdutivo, né? Atrapalha muito o gabinete. Mas, passando essa fase, eu quero registrar que essa sessão de hoje é de homenagens, de felicitações. Inicialmente, o desembargador Paulo Ayrton, pelo projeto dele, nós ficamos maravilhados com o seu projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso onde for apresentado, e para nós será um presente
que ser ofertado por Vossa Excelência. Então, uma ótima viagem, sucesso lá, que ele volte com notícias de como tudo aconteceu. Felicitar aqui o desembargador futuro, Hortêncio, pela sua atuação junto aqui à segunda Câmara. Também foi um presente, porque contribuiu de uma forma brilhante para o andamento dos feitos, aprestando votos de excelente qualidade, assim como os apresentando para julgamento de uma forma brilhante. Parabéns. Aqui fica a torcida para que o seu ingresso aqui definitivamente seja o mais breve possível. E ficamos aqui no aguardo de seu retorno até então, ocupando esse lugar provisório que é justamente guardando para Vossa Excelência. Parabéns, parabéns. E tenho também agora que parabenizar o nosso presidente, como sempre, brilhante nas suas colocações, como dinamiza o andamento da sessão. Eu só quero pelo menos 50% da sua competência quando estiver sentada nessa cadeira. Muito mais. Então, uma boa tarde para todos. Obrigado, embaixadora Fátima. Essa palavra para o Ministério Público. Todos ouvidos. Passa a palavra à doutora Tereza, representante da Defensoria Pública. Obrigado, doutora Tereza. Eu também sempre agradeço a todos pela participação na sessão. Acho que se essa sessão tem como disse a doutora Ângela aqui, esse acolhimento com todos, porque todos estão em sintonia, certo? Em tratar bem os advogados, o jurisdicionado que vem até aqui, em se tratar bem entre si. Então, essa energia boa, ela só existe porque todos aqui estão na mesma sintonia. Isso é muito bom. Até, embaixador Paulo, os que são convocados têm com o mesmo perfil. Porque o doutor Hortêncio, se viesse para cá, estava totalmente no padrão da segunda Câmara. Quem chega aqui fica contaminado. Então, isso é muito bom. Acho que a gente até atrai esse tipo de pessoa. E eu queria parabenizar também, doutor Hortêncio, sua presença aqui. Fez um excelente trabalho. Certo? Essa sua serenidade, tranquilidade, em julgar, estar presente aqui, ouvindo os processos, analisando antes. Eu sei que o desembargador Carlos Alberto jamais colocaria alguém no gabinete dele que não tivesse o perfil como de Vossa Excelência. E como eu disse na sua primeira sessão aqui, Vossa Excelência é reconhecidamente um juiz do mais alto nível do Tribunal de Justiça, pela competência e pela agilidade no seu julgamento. Tem uma vara extremamente saneada, todos nós sabemos. É um juiz bastante discreto, o doutor Hortêncio, a gente não vê muito falar dele, mas é pela descrição que é uma característica particular dele. Com esse doutor Hortêncio, como eu falei, há um bom tempo já, e ele sempre teve essa característica dele bem discreta, mas sempre muito atuante quando esteve aqui na assessoria da presidência, do Hernani, e sempre conciliador, sempre muito cortês com todo mundo. Então, doutor Hortêncio, mais uma vez eu instigo Vossa Excelência a concorrer para subir, não por antiguidade, mas por merecimento que Vossa Excelência merece. Então, eu passo a palavra agora para Vossa Excelência se manifestar. Obrigado, desembargador Everaldo Luceno, presidente desta valenda segunda Câmara de Direito Privado. Desembargador presidente, suas palavras, gentis, como sempre. Vossa Excelência, pessoa muito educada e
e sempre, desde quando já exercia da advocacia, e me sinto realmente honrado de ter participado aqui da segunda Câmara, né, além da segunda Câmara, que só ouço elogios desta segunda Câmara, composta por Vossas Excelências. E eu hoje só sou agradecimento. Foi a minha primeira convocação. Inicialmente, eu quero agradecer ao eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte por ter me proporcionado essa oportunidade, né? Quero agradecer também aqui na pessoa da doutora Deise, todo o gabinete do desembargador Carlos Alberto, assessores, servidores, né? É um trabalho de extrema qualidade, pessoal competente. Inclusive, já perguntei se alguém lá do gabinete disponível. estaria. Rapaz, cuidado com o caso Alberto. Para o fórum, mas ninguém se habilitou, desembargador. Principalmente se for a 10, viu? Vai ter Agradecer, sérios problemas. agradecer a doutora Cátia também, a presidente do Ministério Público, né, Defensoria Pública, desembargadora Fátima Loureiro, assessora, pelo acolhimento aqui desde o primeiro momento. E peço desculpas por alguma tecnia apresentada assim em face do nervosismo ou de iniciante mesmo, né? Enfim, e parabenizar o desembargador Paulo Ayrton por esse projeto, né, que é importantíssimo, e o desembargador Paulo Ayrton, desde que ingressou no judiciário, sempre se preocupou com a efetividade da prestação jurisdicional, e isso ficou bem claro quando o desembargador Paulo Ayrton também exerceu as divinas funções de corregedor-geral da Justiça. Nós, juízes do primeiro grau, valorizamos muito a ação do desembargador, a corregedoria, né? Porque o objetivo era de melhorar a prestação jurisdicional, né? Para que o jurisdicionado realmente tivesse um atendimento melhor pelo Poder Judiciário. Então, fico à disposição de todos lá no primeiro grau, e, mais uma vez, foi uma satisfação enorme ter feito parte aqui da segunda Câmara de Direito Privado. Muito obrigado, mais uma vez, presidente. Obrigado, doutor Hortêncio. Mais uma vez, nós que ficamos honrados com a presença de Vossa Excelência aqui. Obrigado. Então, nada mais a deliberar, eu declaro encerrada a presente sessão.